Olha essa matéria que acabou de sair na Jovem Pan. PT reconhece a vitória de Maduro e diz que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana. Você acredita que a eleição na Venezuela foi democrática e soberana? Que o PT, que é o partido que representa aqui a presidência da República do nosso país, entendeu que o Maduro ganhou de forma democrática, ou seja, que foi a decisão do povo. E será que essa é a visão do Lula? Será que ele acredita que o que aconteceu lá na Venezuela foi algo democrático? Ou ele acredita que o que aconteceu na Venezuela foi um ditador tomando posse ou continuando na presidência da República, tocando o país mesmo contra a vontade do povo? Porque se o Lula acredita que foi um golpe de um ditador na Venezuela, ele deveria se levantar contra essa nota do PT. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então por que cargas d'água, Josué? Existe eleição na Venezuela se todo mundo sabe que o Maduro não vai largar o poder. Mesmo que a oposição ganhe com 100% dos votos, o Maduro não vai entregar o país para a oposição. Só existe eleição na Venezuela por conta de dois motivos. O primeiro motivo é reforçar a ideia de que existe uma democracia na Venezuela. Olha, a gente está vendo o PT falando em democracia. É uma construção de que existe uma democracia na Venezuela. Da mesma forma que o PT elogiou, né, e disse que a eleição na Venezuela foi democrática, a China também parabenizou a vitória do Maduro. O Putin também reconheceu e parabenizou a vitória do Maduro na Venezuela. O Irã também. E o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Os países que compõem os BRICS, praticamente todos estão parabenizando a vitória do Maduro, até porque existe um total interesse desse bloco de trazer a Venezuela para dentro dos BRICS. E precisa construir uma ideia de democracia. Precisa ter eleição. Mas se teve fraude, a gente se levanta e fala que a eleição foi democrática. Há pouco mais de um ano atrás, o Maduro esteve aqui no Brasil, a convite do Lula, e o Lula disse que esse encontro com o Maduro é um momento histórico para o Brasil e critica a narrativa antidemocrática contra a Venezuela. Ou seja, eles têm que combater contra essa ideia de que a Venezuela é antidemocrática. Você está entendendo a lógica por trás dessa fala do Lula? É exatamente para construir uma imagem de que a Venezuela é um país democrático. E logo em seguida, o Lula disse isso aqui, o presidente brasileiro defende a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS e culpa os Estados Unidos pela falta de dólares no país vizinho, na Venezuela. Apoiado por Maduro, Lula chamou de narrativas as acusações de ditadura na Venezuela. Ou seja, não, na Venezuela não tem uma ditadura, tem uma democracia. E se falar que na Venezuela tem uma ditadura, é uma narrativa que está sendo construída contra a Venezuela, porque a Venezuela é um país muito democrático. Vamos abrir aspas aqui para o Lula. Não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham, as ideologias extremistas, excludentes. Ou seja, é exatamente o que está acontecendo na Venezuela. Intolerâncias, extremismos. Ou você pensa como eu, ou você vai embora daqui. Você não está conosco. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora na Venezuela. A Venezuela, nesse exato momento, está expulsando embaixadores, jornalistas e várias pessoas que não aceitaram a forma como o Maduro tomou o poder. Isso é uma ideologia intolerante, extremista, excludente, e sobre essa base jamais poderemos construir uma união necessária frente à diversidade da nossa América. E lembrando que a Venezuela tem uma dívida com o Brasil de aproximadamente US$ 1 bilhão, ou seja, algo dentro aqui dos quase 6 bilhões de reais, dos quais 80% são com o BNDES, ou seja, o nosso dinheiro dos cidadãos, pagadores de impostos, foi para a Venezuela, aproximadamente aí, quase 6 bilhões de reais, a troco de quê? O que a gente ganha com isso? A troco de aproximação de laços com um país onde tem um ditador na presidência, que é a Venezuela. E o nosso dinheiro está indo para lá, para financiar a ditadura desses caras. Esse é o primeiro trabalho, reforçar a ideia de que existe uma democracia na Venezuela. E o segundo motivo de ter uma eleição como essa na Venezuela é exatamente saber qual é o terreno que o Maduro está pisando. Ou seja, quem são os seus aliados e quem são os seus inimigos. Todo mundo que apoiou a oposição é considerado inimigo e quem esteve do lado dele ao longo dessa jornada, dessa eleição, é considerado os seus aliados, os seus amigos. E não só politicamente, internamente, mas também
com relação à política externa. Quem são os países que estão do lado da Venezuela e quais são os países que estão contra a Venezuela. O Brasil está do lado da Venezuela, foi por isso que o PT soltou uma nota como essa. Então esses países são amigos da Venezuela e os outros países são inimigos da Venezuela. Tanto é que agora, 2 dias depois, já começou a ter uma verdadeira limpa na Venezuela. A Venezuela deportando, expulsando várias pessoas, principalmente jornalistas e diplomatas que agora estão saindo fora por livre e espontânea pressão, colocando medo nas pessoas e principalmente mostrando as cartas para o mundo quem é que está do seu lado e quem é que está contra. Essa matéria acabou de sair aqui na CNN. Venezuela expulsa diplomatas de 7 países que contestam os resultados eleitorais. E quais são os países que estão contra a Venezuela nesse momento? A Venezuela expulsará a equipe diplomática da Argentina, ou seja, o Milei foi muito contundente na sua fala contra o processo eleitoral lá na Venezuela. Então, por causa disso, o Maduro está expulsando a galera da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai, após a acusação de fraude no sistema eleitoral, nas eleições que aconteceram agora no domingo. Essa turma tem que sair fora imediatamente da Venezuela. Os Estados Unidos também se manifestaram. Eleições na Venezuela. Estados Unidos pede divulgação imediata dos resultados e eles querem essa divulgação detalhada para que eles possam reconhecer que realmente o Nicolás Maduro ele foi o vitorioso nessa eleição, nesse pleito. Obviamente, o Maduro não tem essas informações, não tem esses detalhes, porque muitas urnas foram, roubadas. Tem vários vídeos circulando na internet da galera, do grupo pró-Maduro, entrando nas sessões, pegando as urnas, saindo com as urnas, levando a urna embora, sumindo com essas urnas. Jornalistas tendo em mãos comprovante ali das urnas. O que aquilo estava fazendo na mão de um jornalista, cara? É inacreditável. Você acha que o Maduro vai ter todas as informações, tem como auditar uma eleição como essa? Ele não tem, até porque ele mesmo, junto com seus grupos, se envolveram para sumir com várias urnas e sumir com as provas de que a galera aqui da oposição ganhou essa eleição. Então, eles não têm como comprovar isso. Mas quais são as medidas que os Estados Unidos vão tomar contra o Maduro caso a Venezuela não entregue esses resultados detalhados? Bom, altos funcionários do governo Biden não forneceram detalhes sobre que medidas seriam tomadas se os dados fossem considerados fraudulentos, mas não descartam sanções dos Estados Unidos para a Venezuela, sanções que já existem, embargos econômicos há muitos anos, e pode ser que essas sanções aumentem. Enquanto isso, o povo venezuelano se levanta contra essa eleição. Eles acreditam que houve fraude porque não faz sentido. A quantidade de pessoas que ia para a rua apoiar a oposição era muita gente, era um movimento muito grande, enquanto que o Maduro não tinha essa quantidade de pessoas em volta dele. Tinha mais sindicato, aquela galera com as bandeirinhas lá dos partidos, mas o povo mesmo não estava do lado do Maduro. Tanto é que as pesquisas de boca de urna indicavam uma vitória avassaladora da oposição, com mais de 70% dos votos. Mas no final das contas, quem ganhou foi o Maduro, com 51% dos votos. E as pessoas estão na rua nesse momento, fazendo quebra-quebra, tacando fogo em tudo, enfrentando a polícia. E o mais interessante de tudo, são protestos que não tem nada a ver com política, não tem político envolvido. Só tem gente na rua, só tem povo, só tem população, sem organização política por trás, o que é mais bonito ainda. O Observatório Venezuelano de Conflitos disse ter registrado 187 protestos em 20 estados até às 18 horas de segunda-feira, ou seja, poucas horas após a divulgação da vitória do Maduro, com vários atos de repressão e violência. Até a estátua do Hugo Chávez foi derrubada. Não existe mais espaço para esse tipo de ideologia, uma ideologia totalitária, uma ideologia de ditadura, onde as pessoas querem o poder a todo custo e tomam esse poder à força, utilizando estados, utilizando parceiros, utilizando outros países para ajudar nessa construção de uma ditadura. Isso não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje, mas infelizmente é o que acontece. E a gente tem visto que o Brasil, infelizmente, representado pelo Partido da Presidência da República, elogiando, parabenizando a vitória de um ditador que gera miséria para uma população, que gera mortes. E infelizmente a gente viu o nosso país reforçando esse tipo de conduta, o que é lamentável demais. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Isso aqui foi o estopim para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que o que está acontecendo na Venezuela
é realmente uma democracia, assim como o PT, o partido que representa a presidência da República, eles falaram que tem uma democracia, foi vencido democraticamente? Ou você acredita, diante de todos os fatos, de que o que aconteceu na Venezuela foi exatamente uma ditadura, um ditador tomando o poder à força contra a vontade soberana do povo? É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas se você acredita que mais pessoas precisam ter acesso a essas informações que você acabou de acessar aqui. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.